aqui então da palavra de Deus. Uma coisa que a gente precisa sempre prestar atenção, e eu acho que eu já falei isso várias vezes, mas a gente não custa repetir. A Bíblia foi escrita para cristão, né? A Bíblia foi escrita por os cristãos. Você vê que você não vê ninguém no mundo andando com a Bíblia debaixo do braço, né? A Bíblia foi escrita para o crente. Então, as coisas que estão escritas na Bíblia, elas são para o crente, elas são para nós. Às vezes a gente lê uma coisa assim e fala, mas isso aí é para quem não acredita em Deus, ou isso aí é para quem tal. Não, a Bíblia, as coisas que estão ali, elas são escritas para nós. E eu quero falar de uma coisa hoje que a gente muitas vezes acha que não, isso aqui não é para mim. Eu quero falar hoje do que Jesus Cristo falou lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e 14. Se tiver já fácil, pode colocar, né? Amém, obrigado. Veja bem, Jesus isso aqui é o Sermão do Monte ainda. Jesus, como eu disse, estava sentado ali com os discípulos dele. Jesus não estava falando para a multidão, Jesus estava falando para os discípulos dele. E Jesus vira para eles e fala, depois, nesse ponto aqui, Jesus já tinha terminado o Sermão do Monte. Ele já tinha falado para eles tudo que um cristão tem que ser, como a vida de um cristão realmente é. E aqui Jesus já tinha terminado. E ele diz para eles, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Outra tradução diria, são poucos que a encontram. São poucos que a encontram. Bom, como eu disse, Jesus Cristo, ele veio aqui nessa terra, é o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele desceu dos céus para fundar um reino aqui nessa terra. Tudo que nós conhecíamos até então era o reino das trevas, né? Como eu disse semana passada, o mundo estava em trevas, o mundo estava em total trevas, e Jesus Cristo veio então para fundar, para poder mostrar esse reino, o reino de Deus, para as nossas vidas. E o propósito dele era chamar pessoas para ele mesmo, fora do mundo, tirar as pessoas do mundo e fazê-los parte desse reino. Por isso que lá em Mateus fala que aquela luz brilhou, né? O mundo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. Bom, aquele foi o momento que o Evangelho foi apresentado para nós. Muitas pessoas responderam àquela luz, elas olharam e viram aquela luz ali como sendo de Deus, como sendo algo divino, maravilhoso. Mas outras pessoas, como diz a Bíblia, preferiram e amaram mais as trevas do que a luz, e eles ficaram na dele, né? E Jesus Cristo veio mostrar esse reino, um reino totalmente diferente de tudo que o mundo já viu, absolutamente, totalmente diferente. Tudo que nós vemos aqui, tudo que nós acreditamos que é bom nessa terra e que é bom para nós, Jesus Cristo veio mostrar algo totalmente diferente, foi isso que ele veio fazer aqui. E lá no Sermão do Monte, então, como a gente viu, o Senhor, ele descreveu que tipo de pessoas, que tipo de crentes nós deveríamos ser, que tipo de cristãos nós deveríamos ser, né? Pobres de espírito, como a gente já viu tudo isso, pobres de espírito, humilde, ter fome e sede de justiça, sermos misericordiosos, sermos puros de coração, sermos pacificadores, a gente passou por tudo isso já, e etc, né? Outras coisas. Então, ele mostrou que esse que era o tipo de crente que nós deveríamos ser. E ele, então, disse que por causa de nós sermos dessa forma, que o mundo nos perseguiria, nós seríamos perseguidos pelo mundo, só por sermos assim, mas mesmo assim, nós deveríamos permanecer na sociedade, porque muitas pessoas acham que é aquela coisa do monasticismo, como eu disse, tem muitas pessoas que pensam que tem que se afastar do mundo, para poder se manter santo, e para se manter perto de Deus, elas têm que ir para uma montanha, para um lugar muito alto, totalmente fora de todo mundo, para poder conseguir alcançar algum tipo de santidade, algum tipo de relacionamento com Deus. Mas Jesus Cristo falou assim que não, que o mundo nos perseguiria, mas nós deveríamos ficar no mundo. Por quê? Porque ele disse lá no Sermão do Monte, não sei se você lembra, que nós deveríamos ser luz para o mundo. Nós deveríamos ser luz para o mundo e nós deveríamos ser sal da terra. Então nós temos essa função no mundo, nós somos luz do mundo e nós somos sal da terra. Então nós não podemos nos esconder. Então ele falou, vocês são
pessoas diferentes, vocês têm todas essas qualidades que a gente viu aqui, mas vocês devem ficar no meio das pessoas, no meio da sociedade, porque você é luz para a sociedade e porque você é sal da terra. A gente não precisa voltar nisso, que a gente já falou disso. E Jesus, ele mostra então o tipo de vida que nós viveríamos, né? Que a gente seria totalmente diferente deste mundo, das pessoas desse mundo. E ele nos pôs, inclusive, lá no Sermão do Monte, em contraste com a hipocrisia dos fariseus, né? Aquelas pessoas que estavam ali, andavam, né? Cheios de si próprios e se gloriavam e eles queriam toda a glória para eles mesmos. Eram os fariseus e são assim até hoje. E ele nos colocou em contraste com aquele tipo de pessoas ali. E aqui nesse texto agora que nós vamos olhar, que a gente acabou de olhar, Jesus mostra que uma das principais características dessa vida cristã, dessa vida santificada, é a estreiteza. A vida cristã é uma vida estreita, bem estreita, bem estreita. É isso que Jesus Cristo está tratando agora, uma vida estreita, um caminho estreito, é a vida do cristão. E ele chega nesse versículo aqui, e Jesus chega a ser até dramático nesse versículo, porque olha, não é ninguém mais que está dizendo, é o próprio Jesus Cristo. Ele chega a ser dramático mesmo, ele está falando com os discípulos, ele diz para ele, olha, entrai pela porta estreita. A porta é estreita. E o caminho que nós devemos andar como cristãos também é estreito. É isso que nós devemos olhar. A vida de um cristão, ela é uma vida estreita. Estreita. Bem estreita. A cena, ela imediatamente se forma na nossa cabeça, quando Jesus Cristo começa a falar isso aqui. Porque aqui estamos nós, né, andando. E como eu disse, é importante dizer, eu já falei no começo aqui, isso aqui é uma mensagem, não é uma mensagem para não crentes, porque a gente prega para uma pessoa, né, para um não crente, você tem que entrar pela porta estreita, você não pode ficar no caminho largo, mas não, Jesus Cristo está falando para os discípulos dele, então a gente tem que manter isso em mente. A gente anda, a gente tem essa imagem quando Jesus fala isso, a gente está andando, vivendo a nossa vida e imediatamente nós temos ali, nós chegamos de encontro com duas portas, uma porta muito larga, onde uma multidão está entrando por ela, e uma porta bem estreita, que ninguém está sequer olhando para ela. Aliás, alguns poucos passam por aquela porta. A gente faz então na nossa mente, imediatamente, a gente tem essa visão imediatamente. Uma grande multidão passa por ela. A outra porta bem estreita. E essa porta bem estreita, ela é interessante, ela passa uma pessoa só de cada vez. Essa porta estreita que Jesus Cristo menciona aqui, ela passa uma pessoa só de cada vez por essa porta. E o caminho depois dessa porta continua em um caminho estreito. E somente alguns estão passando por ele. Então nessa picture que você faz, nessa fotografia que a gente faz na nossa mente, a gente vê aquela porta larga, maravilhosa, com todo tipo de atração, e uma multidão de pessoas passando e andando e vivendo, e aquela portinha lá pequena, que poucos, mas alguns poucos ainda passam por ela. E Jesus Cristo disse para eles, olha, é disto que eu estou falando. Aquele caminho estreito ali, é o caminho que eu quero que você trilhe, porque eu vou estar lá, andando com você, inclusive eu vou estar na sua frente, naquele caminho estreito. É isso que Jesus Cristo estava falando aqui com eles, é exatamente isso que Jesus Cristo estava falando. Imediatamente então vem à nossa mente aqui, que uma das características da vida cristã, é que a vida cristã é uma vida estreita, desde o começo. Imediatamente quando nós nos convertemos, a gente vê a estreiteza da vida cristã, não é? As pessoas quando se convertem, mesmo que elas pensam, nossa, agora não vou poder fazer mais aquilo, mais isso, agora não posso mais ir naquele lugar. Aí, então tem gente que até demora a se converter por causa disso, porque não quer deixar algumas coisas, né? A pessoa imediatamente pensa, puxa vida, se eu vou ser crente agora, a minha vida realmente vai ser uma vida estreita. E é uma vida estreita. Não é uma vida larga, que ela vai se estreitando à medida que você vai, né? Não é, ela é estreita desde o princípio, e esse é um cuidado que a gente deve tomar, especialmente quando nós evangelizamos, ou quando se evangeliza de uma maneira geral, a igreja, porque frequentemente a impressão que se dá quando as pessoas evangelizam, principalmente hoje, é que a diferença entre ser um cristão e um não cristão é muito pouca. Quando as pessoas evangelizam,
algumas pessoas, nesse evangelismo moderno hoje, é assim, não tem como a gente esconder isso, eles deixam essa impressão de que a diferença entre ser um cristão e ser não cristão não é quase nada. Então, na vontade da pessoa vir para Jesus Cristo, na vontade da pessoa aceitar o Evangelho, na vontade da pessoa vir para a igreja, a gente começa a pregar para ela: olha, você vem para a igreja, você aceita Jesus, você pode continuar fazendo isso, não tem problema, você pode continuar indo lá, não tem problema, o importante é que você venha e aceite Jesus Cristo. Então, muito está sendo evangelizado hoje dessa forma. Só para poder ter pessoas dentro da igreja, só para poder ter, e a verdade é o contrário, a verdade é que a vida cristã ela é uma vida estreita desde o começo. É por isso que muitas pessoas não conseguem se manter na igreja, no evangelho, quando elas vêm, porque elas foram evangelizadas com meias palavras, e deixando elas acreditar que elas podiam levar uma vida folgada, e uma vida do jeito que elas quisessem, e não é. Por isso Jesus Cristo, por isso que eu falo, irmãos, não é ninguém, é o próprio Jesus Cristo que fala que, olha, se esforcem por entrar pela porta estreita. Porque eu vou falar para vocês uma coisa, isso não é algo imediato, não é quando eu aceito Jesus Cristo, imediatamente é como você aceita Jesus Cristo, você desaparece daqui, aparece no caminhozinho estreito. Não é, absolutamente não é. Por quê? Porque o que salva a mim e a você é Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos trouxe salvação. O que traz, não é entrar pela porta estreita que traz salvação, absolutamente não. Não é o fato de que eu estou entrando pela porta estreita que quer dizer que eu sou salvo, mas todas as pessoas que estão nessa porta estreita são salvos. Talvez eu esteja passando um pouquinho aqui na frente dos bois, mas não tem problema. Essa porta, ela é estreita, ela é muito estreita. E se nós vamos andar nesse caminho, existem coisas que devem ser deixadas para trás, porque como eu disse, essa porta, você imagina, você deve conhecer, sabe aquela porta de fazenda, aquela porta que você entra assim, tem que fazer assim, depois fazer assim, né? Vem uma madeira aqui, e depois a outra madeira vem cá, você tem que vir aqui, fazer assim, e fazer assim, e é uma pessoa só que passa ali, tem muito disso nas fazendas, então imagina algo desse jeito, então ali só passa uma pessoa. E quando nós passamos por essa porta, tem muita coisa que tem que ser deixada do lado de fora, porque não há espaço para elas, porque o portão é estreito, a porta é estreita. É tão apertado que há coisas que não se pode trazer. E a primeira coisa que a gente deve deixar para trás, quando a gente passa por essa porta estreita, é o mundanismo, né? É o mundanismo. É a maneira do mundo. O que é mundanismo? Muitas vezes a gente fala, o pastor falou um pouco disso que hoje de manhã também, o mundanismo não é porque eu faço isso, ou porque eu faço aquilo, né? O mundanismo não é aquilo que eu faço no mundo. O mundanismo é a ideia do mundo, e a verdade do mundo, e a maneira do mundo dentro de mim. Então eu ajo, as minhas atitudes são de acordo com aquilo que o mundo dita. Isso é mundanismo, não é porque eu faço isso ou porque eu faço aquilo, isso não é a forma, é como eu sou dentro. Então eu tenho que deixar esse mundanismo, porque ele não vai passar na porta junto comigo, não cabe. É uma porta estreita, muito estreita. Essa é a primeira pessoa, a coisa que deve ficar. Mundanismo, né? Por exemplo, o amor às riquezas. Amar as coisas do mundo, fazer coisas que transgridem a santa lei de Deus, luxúria, ganância, inveja, orgulho, todas essas coisas são coisas que partem do coração, isso é o caminho do mundo, é a maneira do mundo de fazer as coisas, não, essas coisas não passam, quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos algo totalmente diferente, comum, a Bíblia diz que nós nos tornamos algo excepcional, maravilhoso, algo tão grande que o mundo não consegue entender, é a nossa vida cristã. Eu estava lendo hoje sobre a doutrina do homem é algo maravilhoso. Quando Deus criou o homem, Deus ele fez uma pausa, Deus ele foi criando todas as coisas assim, pela palavra, e haja isso, e haja aquilo outro. Quando chegou na hora de criar o homem, Deus fez uma pausa, Deus parou tudo, foi como para tudo, nós vamos fazer agora algo muito especial, nós vamos fazer algo agora. Deus falava ali para Jesus Cristo e para o Espírito Santo, nós vamos fazer algo agora que tem a nossa imagem, e que tem a nossa semelhança. Não é como criar um animal, não é como criar uma árvore, não é como criar um peixe, uma ave do céu. Não, nós temos, irmãos, se nós pudéssemos entender isso, que nós somos tão especiais, que nós temos a imagem e a semelhança de Deus em nós.
É por isso que o diabo se preocupa tanto conosco, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós temos algo que nos conecta, esse corpo aqui, quando as pessoas falam de imagem, mas será que Deus se parece com isso, né, que a gente parece aqui? Pode ser, a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus, nem a forma que Ele tem. Mas Deus, quando Ele nos fez a imagem, e quando nós pensamos em imagem, nós pensamos em forma. Então tem alguma coisa no nosso corpo, tem alguma coisa na nossa existência física, que de alguma forma traz as características de Deus. Mas uma coisa que é interessante, que aquilo que eu sou e aquilo que você é, nós não sabemos, porque o que nós somos, na verdade, somos seres espirituais. Aquilo que eu olho e vejo no espelho, não sou eu. Essa voz aqui que está falando é minha, mas esse aqui, essa estrutura aqui, não sou eu. Eu sou espiritual, como Deus é espiritual. Ninguém pode ver a Deus, porque Deus é invisível. E essa mesma característica de invisibilidade, por causa da espiritualidade, nós temos, Deus nos deu. Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle. Nós somos como Deus, e nós somos muitíssimo importantes para Deus. E o diabo sabe disso, e tudo sabe disso, porque Deus parou na hora de fazer o homem. Para tudo, vamos fazer o homem. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu acho que eu já mudei a minha mensagem aqui, não já? Mas quando nós nos tornamos cristãos, a gente se torna algo diferente, incomum. A gente está se desligando totalmente do mundo, da multidão, da maioria das pessoas. Nós, uma coisa interessante para a gente saber, é que nós nascemos no caminho largo. Eu e você, todos nós nascemos no caminho largo. Nós nascemos no caminho largo, e quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós ainda estamos no caminho largo. Muitas vezes, eu aceito a Jesus Cristo, e eu continuo no caminho largo. O fato de eu ter Jesus Cristo, de eu ter aceitado Jesus Cristo, não quer dizer que eu saí do caminho largo. Porque Jesus Cristo traz a salvação, eu aceito Jesus Cristo no meu coração, e a salvação vem, mas Jesus Cristo não me tira do caminho largo e me coloca lá no caminho estreito. Ele fala assim, buscai, procurai, e ele fala, são poucas as pessoas que encontram, porque essa porta estreita, ela precisa ser procurada, ela tem que ser encontrada. Ela tem que ser encontrada, ela precisa ser buscada. E é isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo nesse lugar. A vida cristã não é uma vida popular, ela nunca foi. E nunca vai ser. A vida cristã é incomum, excepcional, estranha, diferente, como eu falei aqui. Por quê? Porque nós somos diferentes. E quando Jesus Cristo entra no nosso coração, quando o Espírito Santo entra em nós, nós começamos a perceber quão diferente, quão excepcionais e quão maravilhosos, quão especiais nós somos, que criaturas especiais nós somos. A vida cristã é assim. Ao contrário disso, o caminho largo é o que todos parecem escolher, não é? É bem mais simples. Nós deliberadamente nos desligamos dessa multidão. Nós temos que por nós mesmos nos desligar dessa multidão. Nós temos que tomar essa atitude nós mesmos. Ninguém vai fazer isso para nós. Saímos do meio da multidão e entrarmos no caminho estreito. E nós fazemos isso sozinho, é pessoal. E se torna difícil fazer isso. Por quê? Porque nós estamos acostumados com as coisas tradicionais, né? Com o tradicionalismo, com os costumes, com os hábitos. Nós estamos acostumados a seguir a multidão. Nós estamos acostumados a seguir as coisas que acontecem. Nós estamos acostumados a viver de acordo com o fluxo das coisas que acontecem. E aí nós temos que, por nós mesmos, sair desse fluxo e procurar essa porta estreita. Essa é uma das grandes preocupações das pessoas quando elas se tornam cristãs, porque elas sabem que elas se tornarão diferentes, estranhas, mas isso tem que acontecer. Quando você está no meio da multidão, você perde a sua individualidade e a sua identidade. Lá no meio da multidão nós não somos ninguém, nós somos apenas uma parte da multidão, mais um na multidão. Mas aí quando nós saímos da multidão, quando a gente move para fora da multidão, aí então a gente começa a perceber a nossa identidade, a gente começa a perceber a nossa individualidade. Por quê? Porque agora você está sozinho, né? Você está sozinho, porque enquanto a maioria está indo naquela direção, você agora está indo nessa direção, na direção da porta estreita. Você deixa a multidão, porque você não pode trazer a multidão, a porta estreita. A gente podia falar muito mais dessas coisas aqui, né? Mas eu não quero gastar muito tempo, mas você pode imaginar.
Nós não podemos trazer absolutamente ninguém junto com nós. Quando nós aceitamos, a gente não pode trazer o nosso marido, a gente não pode trazer os filhos, a gente não pode trazer a esposa, não pode trazer ninguém. É algo, passar nesse portão é algo que nós fazemos sozinhos. Nós só temos que esperar que quando os nossos entes queridos atravessem esse portão atrás da gente, e que nós atravessemos, nós temos que buscar. E quando você for, peça a Deus para que todos os seus entes queridos atravessem também esse portão. Uma outra coisa que a gente tem que deixar do lado de fora, que não vai passar nesse portão, é o ego. É o self, né? Em inglês. O ego. Agora é mais difícil, porque uma coisa é deixar o mundo e o jeito do mundo, mas deixar você mesmo do lado de fora do portão, é estranho, né? É difícil. O ego. Deixar o nosso ego, o nosso eu. Bom, o ego é a natureza adâmica, né? A natureza do mundo, essa natureza caída, né? E Jesus, ele nos manda, e Jesus fala assim, olha, abandonem o velho homem. Jesus nos manda deixar o velho homem, por isso, porque nesse portão só cabe a nova natureza, só cabe o novo homem. Ele manda deixar. Eu coloquei aí Lucas 9, 23, acho que não, né? Não, ok. Lá em Lucas 9, 23 fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tem o resto, mas ele fala, aquele que quiser vir após mim, ou seja, nessa porta estreita, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É deixar o seu ego para trás, é deixar o seu eu para lá. O seu eu é o velho homem, existe agora uma nova natureza, então negue-se a si mesmo. Por quê? Porque você agora tem um novo homem. Ele fala assim, olha, revista-se, abandone o velho homem e revista-se do novo homem. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me onde? Nesse caminho estreito, ele vai à frente, nós vamos segui-lo, nesse caminho estreito. Lá em Gálatas 2:20 também fala assim, Paulo fala, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, o ego, vivo não mais eu, o meu ego morreu, Cristo vive em mim. A vida cristã é gloriosa, como eu disse, ela é maravilhosa demais para ser fácil. A vida cristã não é fácil, né? A vida cristã é o mais alto padrão de vida jamais imaginado pelo homem. Alguém pode até rir, jamais imaginado pelo homem. Por isso é um caminho estreito, por isso é um caminho difícil, são poucos os que entram por ele. Se nós, faça uma coisa boa aqui, quantos são? Nós podemos pegar os bilionários, as pessoas montadas em muito dinheiro no mundo, são poucas, não são? A gente pode fazer uma comparação meio medíocre talvez, mas pode ser. Os abastados, eles são poucos no mundo, são poucos. Da mesma forma, são poucas as pessoas que percebem a maravilha da vida cristã e passam por essa porta estreita. São poucas. E como eu disse, essa porta estreita ela tem que ser procurada. Poucos há que a encontrem, a outra tradução diria. Por quê? Porque há poucos que procuram. Há poucos que procuram. Isso seria dizer que muitas vezes nós ouvimos a palavra, nós entendemos a palavra, nós concordamos com a palavra, nós concordamos com as coisas que nós ouvimos, mas nós não fazemos nada sobre isso muitas vezes. Por isso, então, ouvir, concordar, saber, maravilha, nós precisamos fazer isso, nós temos que fazer algo sobre isso. Por isso que essa porta precisa ser procurada, e são poucos que encontram. O caminho largo, ele é vazio, ele é inútil, intelectualmente, moralmente, em todo respeito. E o caminho largo, ele deixa um homem com um gosto amargo na boca, ele leva ao ciúme, à inveja, tudo que é inútil. O caminho estreito dá satisfação duradoura, nós podemos ver a glória e a majestade do rei. A gente não pode desejar nada mais além do que isso. Nós temos que considerar sempre o fim da nossa jornada, né? Tem gente que viaja só pelo prazer da viagem, né? Só pelo prazer do caminho. Nós temos que considerar o final da nossa jornada, o final da jornada. Jesus diz, larga o caminho que conduz à perdição, estreita é o caminho que conduz à vida eterna. Considere seu destino final, é o que a Bíblia nos pede para fazer sempre. A alegria no mundo, ela é aparente. Interessante que, você vê, né? A pessoa vive muitas vezes nesse mundo, nesse caminho largo, né? O tempo passa, e que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, o último inimigo a ser encarado é a morte. Um dia a pessoa envelhece, a pessoa já não pode mais sair, festejar, beber, ela está numa cama, já acabou, ela não tem mais a força da juventude, ela está ali só esperando o quê? Só esperando a morte chegar, e agora o que essa pessoa tem? O que a pessoa tem? Nada, absolutamente nada. E a morte ela vai chegar para todos. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui nesse mundo,
nós vamos ter anjos nos esperando, né? Mas não é assim para todas as pessoas que nunca aceitaram Jesus Cristo, que não querem saber de Deus, elas vão, o que elas vão encontrar depois? Elas tiveram muitas alegrias, elas tiveram muitas festas e muita felicidade, muita coisa aqui nesse mundo, mas e aí? A vida chega no final, a vida chega no momento de verdade, nós precisamos estar preparados para isso. E é isso que Jesus Cristo nos oferece, é isso que nós temos, é isso que eu tenho, é isso que você tem, é isso que todos nós que estamos aqui temos. Nós temos essa maravilha de esperar e saber que quando esse momento vier, anjos vão estar nos esperando para nos levar ao nosso destino maravilhoso. O cristão, ele é confrontado por dois caminhos, como eu disse aqui. Se nós não estamos no estreito, nós estamos no largo. Não existe um meio termo, ou eu estou em um, ou eu estou em outro. Não há multidões nesse caminho que nós seguimos por ele. Não há, absolutamente. É um caminho que tem um povo especial. E junto com esse povo especial vai Jesus Cristo, como eu disse aqui. Junto com esse povo especial está aquele que disse, siga-me. E nós estamos seguindo atrás dele. Mas aí, né, eu sei que com todas essas coisas que eu estou falando, tem um monte de pergunta, um monte de pergunta que vem na cabeça da gente, mas eu disse, nós somos salvos pela graça de Cristo, eu e você, cada um de nós aqui somos salvos pela graça de Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos salvos em Cristo. Não é passar pelo caminho estreito que vai nos salvar, não, tem muita gente salva no caminho largo. Como eu disse, esse caminho precisa ser procurado, ele precisa ser encontrado, nós temos que procurar e encontrar. Mas como eu disse, todas as pessoas que estão no caminho estreito, eles são salvos. De outra forma, eles não estariam ali. Mas aí a pessoa pergunta, mas se eu estou falhando na minha vida, por exemplo, cristã, se eu estou falhando completamente, isso quer dizer que eu estou no caminho largo? Não, eu não digo absolutamente não. Por quê? Porque todas as pessoas são passíveis de erro, nós erramos, nós pecamos. A pergunta que nós deveríamos fazer é, será que eu estou comprometido com essa maneira de viver do caminho estreito? Será que eu escolhi esse caminho? É isso que eu quero ser? É isso que eu quero para a minha vida? Se a resposta a todas essas perguntas é sim, então você está no caminho estreito, você está no caminho com Jesus Cristo, sem nenhum problema. Ninguém é perfeitamente sem pecado, ninguém é perfeito, nenhum de nós. Mas lá eu te dei 1 João 9, não te dei? Frequentemente as pessoas caem. Jesus Cristo fala, é como se Jesus Cristo estivesse falando assim, olha, o meu povo é aquele povo que quer me seguir. Se você quer seguir Jesus Cristo, você é povo de Deus. De vez em quando, esse meu povo que quer me seguir, e que eles se esforçam tanto para andar e entrar no caminho, andar nesse caminho estreito, de vez em quando acontece alguma coisa, eles caem, eles pecam. Nós caímos, nós pecamos, nós falhamos algumas vezes, mas aqui 1 João 9 diz, olha só, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós pecamos, mas Ele é fiel para perdoar, Ele nos perdoa. E essa ilustração aqui de Jesus, né, sobre os dois caminhos, ela foi designada para mostrar esse princípio importante para nós, o nosso desejo, a nossa ambição, né, o nosso cometimento, a nossa decisão, a nossa fome e a sede de estar com Ele, de andar com Ele, para mostrar isso. Uma outra pergunta que aparece é, bom, então quer dizer que somente poucas pessoas vão ser salvas, né? A maioria dos seres humanos então está perdido, o pessoal não vai ser salvo. Bom, Jesus Cristo respondeu essa pergunta lá em Lucas 13, 23 e 24, por favor. Lucas 13, 23 e 24, Jesus responde essa pergunta, eu já estou terminando. Ele disse, olha, e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que serão salvos? E Jesus respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Você vê, quando eles perguntaram para ele, são poucos, são muitos que vão ser salvos? A resposta de Jesus é, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa porta estreita, o próprio Jesus Cristo é essa porta estreita. Somente Deus sabe quantas pessoas serão salvas, né? A nossa função não é nos preocupar com quantos serão salvos. A nossa função é entrar pela porta estreita, nós mesmos, ter certeza que a gente está dentro. Assim, um dia lá na glória a gente vai poder chegar e ver quantas pessoas foram salvas, né?
Mas isso tudo é coisa que Jesus Cristo fala para nós. Nós aceitamos Jesus Cristo no nosso coração, nós temos Ele no nosso coração. Agora, a nossa vida é uma vida estreita, é uma vida atrás dele. Onde Ele vai, a gente está ali junto. Não é mais aquela vida que a gente pode, né, dar altos voos assim. É uma vida estreita. Amém? Vamos encerrar por aqui então, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, pela Tua palavra, Deus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que o Senhor trate nos nossos corações, Deus. Pai amado, nós queremos, Senhor, estar sempre, meu Pai, no caminho junto com o Senhor, meu Deus. E se por algum momento, Pai amado, nós dermos alguma desviada para a direita ou para a esquerda, Deus, nós clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, opere em nós, ó Pai, para que nós voltemos, ó Pai, para o caminho certo, Senhor amado, para esse caminho estreito, seguindo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, eu sei que nesse mundo aqui, Senhor amado, nós passaremos por muitas aflições, nós seremos perseguidos, ó Deus, como a Tua palavra diz, mas Deus, nós sabemos também que nesse mundo aqui, Senhor, nós somos mais que vencedores, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que como a Tua palavra diz, nós comeremos o melhor dessa terra, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que quando vierem as lutas, quando vierem as provações, quando vierem as dificuldades, Deus, nós temos o Senhor conosco, Pai amado, porque a Tua palavra nos ensina a fazer as nossas petições conhecidas diante de Ti, Deus, porque o Senhor é fiel e justo para nos abençoar, perdoar os nossos pecados, nos ajudar a seguir. Deus amado, nós somos Teus filhos, nós somos criaturas especiais, Senhor, e o Senhor nos colocou aqui, ó Deus amado, para sermos felizes, ó Deus, e para realmente, ó Pai, comermos o melhor dessa terra, Deus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu rejeito agora, Pai, toda a opressão de Satanás, toda a opressão do maligno, Senhor, na vida dos Seus filhos, ó Pai, na vida dos nossos familiares, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor. Deus, que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo nos cubra, que o sangue precioso de Cristo cubra, Senhor, a vida de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor passe, ó Deus amado, o sangue do Cordeiro, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, para nos guardar, ó Deus amado, contra os ataques do maligno, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, guarda, Pai, a nossa mente e o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos sustenta, meu Deus, na Tua presença, Senhor. Nos sustenta, Pai, no Teu caminho, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós te agradecemos, Pai, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu só estou esperando a Isa me dar os cursos depois. Assim que ela me dá os cursos do Tuscarora, eu passo para vocês. Quem quiser ir no nosso acampamento, né? Vai ter o pessoal que vai se batizar, vai ser uma bênção. Se vocês quiserem ir também, eu sempre vou eu vou no sábado, o pessoal vai e fica, o pessoal vai no dia 24, volta só no dia 31, fica a semana inteira lá nas margens do rio, do Delaware. É um lugar muito bonito, muito legal, tem muita coisa boa para fazer, mas nem todo mundo pode ficar uma semana inteira lá, né? E tem um curso para isso também. Normalmente eu vou no sábado à noite, porque tem um culto sábado à noite, eu vou no sábado de dia, eu fui todo dia lá, participo do culto à noite, de manhã, no domingo tem culto de novo, e aí depois do culto tem almoço, e depois do almoço tem o batismo, aí pode ficar, curtir o resto do dia lá e depois ir embora, porque é o último dia, no caso vai ser, não, esse vai ser o primeiro domingo, eles ficam a semana toda e a gente vem embora. Tá? Quem quiser, se você estiver interessado, depois é só conversar comigo, a gente vai ver. Quando eu tiver o preço, eu dou direitinho. Bom, se alguém quiser alguma oração especial, pode vir aqui, a gente ora. E, no mais, Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma semana abençoada, muito bom ter vocês conosco. E que Deus abençoe realmente a nossa vida, que a gente tenha uma semana de vitória no nome de Jesus Cristo. Amém. Tem pão de queijo.